Queridos irmãos, quero falar sobre a preciosa salvação que chegou a nós. A salvação está em Cristo. E o ser humano, quando se encontra com Jesus Cristo, se encontra com a salvação. Jesus Cristo foi declarado por Deus como Salvador do mundo e tem promessa sobre ele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, com promessa. E a promessa é essa: para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a salvação, vida eterna em Cristo. A Bíblia diz que o ser humano é um ser tricotômico e tem dentro de si a eternidade. O ser humano é um ser consciente. E a Bíblia nos adverte que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Mas o homem só está separado da glória de Deus enquanto não tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque Jesus é a glória de Deus. A Bíblia diz que entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o único mediador. É aquele que pode ligar ou religar o ser humano com Deus. Jesus Cristo. O apóstolo João chegou a escrever para os jovens, dizendo: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. E ele disse mais: Filhinho, se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado é aquele que pleiteia a causa de alguém. Jesus Cristo nasceu neste mundo para pleitear a causa dos pecadores, primeiro dos judeus. A Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. A bênção passou para os outros seres humanos. No Evangelho de João, capítulo 1, 10 e 11. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que se chegaram a Jesus Cristo pela fé e aceitaram o Senhor Jesus em sua vida como único e suficiente Salvador de sua vida, esses encontraram a salvação. Em resposta a Romanos 10, 9 e 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê e com a boca que se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Hoje estamos vivendo em tempos difíceis, turbulências, tribulações, lutas, embates. Já no tempo do Senhor Jesus era assim para os seus servos, e ele chegou a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho.
Alguém respondeu ele dizendo: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo, em resposta, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ser salvo, se faz necessário ir por Jesus Cristo. Mas olha o que Satanás tem colocado para os seres humanos tropeçarem, se confundirem. As religiões estão aí. As religiões apresentam deuses e mais deuses, santos e mais santos, dogmas e mais dogmas. A terminologia religião significa religar. E só quem religa o ser humano com Deus é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, tudo é falso, tudo é fake news. Jesus Cristo veio a este mundo com vários objetivos. E o maior objetivo, creio eu, além de vencer o pecado na carne, foi resgatar a alma do ser humano que estava indo para o abismo, estava indo para o inferno. Porque o ser humano é um ser tricotômico, ele tem dentro de si a eternidade. O ser humano é um ser consciente. A sua consciência não morre. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque Adão pecou. O homem puro, o homem perfeito, que Deus criou e colocou no jardim do Éden, Satanás fez ele pecar. E o pecado de Adão passou para todos os seres humanos. E os seres humanos, nenhum ser humano tem qualidade própria, dignidade própria para se salvar por si mesmo. Todos precisam de Jesus Cristo, precisam do encontro com Jesus. E como que o ser humano tem esse encontro com Jesus Cristo? É ouvindo a pregação da palavra, é crendo na pregação da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E como cremos na palavra de Deus? É abrindo o coração, é aplicando a fé, a confiança nas coisas de Deus, para que se cumpra em nossa vida aquilo que já foi profetizado por Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Todos aqueles que deram crédito à pregação do Evangelho de Cristo, o braço forte do Senhor se manifestou na sua vida. Por isso que hoje, aqueles que servem a Deus são ex-alcoólatra, ex-bandido, ex-assassino, ex-alguma coisa. Porque antes do ser humano ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o ser humano vem de uma vida má, pecadora. E quando o ser humano se encontra com Jesus Cristo, a sua vida é transformada, é mudada para o melhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos o que o Senhor Jesus Cristo disse também no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, quando ele disse lá:
15. Jesus Cristo disse aqui, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus estava dando testemunho dos seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus dando testemunho dos discípulos. Jesus validando o testemunho dele sobre os seus discípulos. O que mais o Senhor Jesus quer e deseja é dar testemunho hoje da minha e da sua vida. Vejamos o que ele tem feito para conosco. Ele nos salvou. E quando ele nos salvou? No dia em que você foi em um lugar onde havia pregação, onde tinha um culto, e você levantou a mão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, neste momento, Jesus entrou na tua vida. E as coisas começaram a mudar. Foi nesse momento que a salvação entrou na tua vida. E deste momento em diante, você começou a congregar, a louvar, a bendizer, a cultuar a Deus, junto com os irmãos. Mas você começou a fazer essas coisas maravilhosas, não mais para ser salvo. Porque a salvação entrou na tua vida no momento em que você levantou a sua mão aceitando a Jesus. De lá para cá. As outras coisas que você continua a fazer não é para merecer a salvação. Porque nenhum ser humano merece a salvação. A salvação veio na minha e na tua vida, no comecinho da nossa fé. O conselho da palavra para mim e para você é esse. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se do momento em que você aceitou a Jesus Cristo, você se firmou, e no dia a dia louvando e bendizendo a Deus, não é para merecer a salvação, é em louvor, em agradecimento pela salvação que veio na tua vida. Porque ninguém merece a salvação. Somos salvos não é por mérito, é pela fé. E a fé, ela veio a nós gratuitamente. Mas a fé que veio a nós gratuitamente custou a vida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque nenhum ser humano tinha dignidade particular para se salvar. Jesus precisou vir a este mundo e assumir o pecado na carne. Ele foi odiado, perseguido e morto. Mas tudo isso estava na profecia, tinha que acontecer. Sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão de pecado. Foi necessário Jesus Cristo derramar o seu sangue e morrer na cruz. Note uma coisa, a nossa fé, a nossa confiança seria vã se ele não tivesse ressuscitado, mas o Senhor da nossa fé, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele estava ressuscitado, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
servimos ao Senhor Jesus ressuscitado e glorificado. Ele está assentado no mais alto e poderoso trono. E ele é Salvador. Ele é advogado. E ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. Jesus disse também aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Testemunha significa mártires. E eles foram mártires, os mártires de Cristo. Em testemunho a pessoa justa, pura, perfeita, que passou por este mundo, o Senhor Jesus Cristo. Aonde o Senhor Jesus está hoje? Ele está sentado no mais alto e poderoso trono. E ele recebe a glória e o louvor do seu povo. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Esta promessa ele ainda não cumpriu. Mas ele vai cumprir. Mas antes dele cumprir esta promessa, ele vai arrebatar a sua igreja. Porque esta promessa ele fez ao povo judeu. Mas antes de cumprir essa promessa para com o povo judeu, ele vai arrebatar a sua igreja. Para a igreja. Ele não virá pessoalmente. É a igreja que vai até ele. Para a igreja é arpazo, retirada. Quanto à igreja, o seu espírito já está aqui dentro da sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está dentro do seu corpo na terra. E o Espírito Santo levará o corpo de Cristo para a cabeça, que é Cristo. Quanto ao povo judeu, não é arpazo, é parousia, presença pessoal. 7 anos depois do arrebatamento, ele volta pessoalmente para cumprir para com os judeus esta promessa que ele fez. Eu quero parar por aqui. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe esta mensagem. Tenho a alegria e o prazer de falar da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe ricamente.